Bom dia, bom dia, meus amados seres de luz. Uma excelente quinta-feira para vocês. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, o Corre Comigo, Rose Rosendo, aqui na rádio número 1 das mulheres. Exatamente, pontualmente, 10 horas aqui na capital baiana, Salvador, Bahia. E hoje aqui é dia de festa. E você que está aí ligadinho com a gente aqui no Corre, eu quero começar esse programa de hoje saudando a ela, a rainha do mar. Eu recebi um trabalho muito bonito de uma artista baiana que tem ela faz parte de um projeto, né, que é Terreiro da Preta, e ela tem uma oração Paiá, que é uma música muito linda em homenagem a Iemanjá. E eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, saudando a rainha do mar no nosso programa O Corre. O som tá mudo, né? A gente não consegue ouvir, mas a música é a seguinte: Odoiá, Odoiá. Bem, gente, eu queria começar com uma música que eu recebi, só que o áudio não ficou muito legal, né? Que, na verdade, hoje aqui em Salvador é dia de festa, é dia de Iemanjá. E a gente saúda aqui no nosso programa, quero deixar um forte abraço aí para toda a galera aí que é do axé, que vai hoje aí celebrar Iemanjá aqui no Rio Vermelho. Em todo o Brasil também, né? Tem outras cidades aí que também celebram o dia de hoje. E eu quero começar para vocês hoje falando um pouquinho para a gente aqui do programa sobre o que a gente vai tratar aqui hoje no nosso programa. O que é que vai ter? Já tem galera chegando aqui, né? A nossa convidada já está aqui, daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo. E hoje vai rolar no Corre uma entrevista muito bacana para você aí, que é da área de estética. Você que quer aprender se inspirando em pessoas que estão fazendo sucesso. Nada melhor do que a gente se espelhar em quem já está aí no mercado, de quem começou e que não começou lá em cima, para a gente entender quais são os caminhos que a gente percorre aí para poder a gente chegar onde a gente deseja. Eu vou só pedir à doutora para poder ela fechar o áudio, e daqui a pouquinho a gente abre. Obrigada, minha linda. A gente está ao vivo e ao vivo tem dessas coisas e a gente está aqui exatamente hoje com os nossos queridíssimos ouvintes aí do Brasil todo que já está chegando aqui, a galera de Salvador, do Rio de Janeiro, todo mundo aqui já ligadinho no Corre, e vai rolar no Corre hoje essa entrevista que eu estou dizendo para vocês, que é com a doutora Fernanda Silva. Ela vai falar para a gente sobre a sua trajetória. A gente vai conhecer o corre dela e vamos falar sobre essa trajetória dela de sucesso como enfermeira esteticista. Tem enfermeira esteticista aí hoje ouvindo a gente aqui no programa? Manda um WhatsApp para a gente aqui para a rádio, 319-308-5976, com a sua dúvida, a sua pergunta, dizendo assim, olha, eu sou enfermeira esteticista também e estou no Corre, ligadinho aqui no Corre, e estou empreendendo na cidade de... Diga qual é a sua cidade, a gente vai divulgar aqui o seu negócio, porque você está no Corre. E aqui é a rádio número 1 das mulheres, que dá oportunidade para você dar voz a você, para poder você divulgar o seu produto, falar do seu negócio, e tudo isso aqui vai rolar no Corre hoje. E também eu vou falar na mentoria financeira de hoje, sobre como montar uma clínica de estética. Custos, o que é necessário e as principais aparelhos que você precisa ter, o básico aí para você iniciar o seu negócio. E não vai faltar o nosso giro de notícia, o Corre da Semana, para você aí que está ligadinho aqui na gente no Corre, ficar atento ao que está rolando aí na cidade e no Brasil. Também quero saber de você, meu caro e minha cara ouvinte, que está aí ligadinho no Corre, se tem ouvinte aí fazendo aniversário hoje. Tem aniversariante aqui no Corre hoje? Manda um WhatsApp pra gente. 319-308-5976. A gente gostaria de ouvir aí, saber. Manda sua mensagem para quem você ama, para quem está fazendo aniversário hoje. E eu quero começar parabenizando aí todos os aniversariantes de janeiro, porque o mês fechou ontem. Todos os nossos ouvintes que fizeram aniversário aí nesse mês de janeiro. Portanto, você que está aí ligadinho com a gente, não sai daí, porque eu volto já já com o Corre da Semana e no outro bloco a gente inicia a entrevista com a nossa convidada, que já está aqui prontinha para a gente bater esse papo. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta e não
com a mesma alegria quando eu terminei esse bloco, né? Porque, infelizmente, no corre da semana, eu não tenho uma boa notícia para dar para os nossos ouvintes, né? Acaba de falecer hoje, né, a jornalista Glória Maria, no Rio de Janeiro, nesse dia 2, aos 73 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e desde 2019 vem lutando e hoje veio a óbito, né? E para mim é muito triste, né? Porque Glória Maria é a minha referência de mulher preta, jornalista. Foi com Glória Maria que um dia eu sonhei em ser jornalista e hoje virei comunicadora. Então, de fato, para mim, é uma notícia muito triste saber disso agora, mas quero desejar à família nossas condolências em nome do programa, em nome da rádio, e que tenhamos força para passar por esse momento de dor, toda a família e amigos, e que ela consiga ter paz espiritual e gratidão, Glória Maria, por todas as vezes que liguei o jornal, liguei a TV e assisti o jornal e vi a sua imagem forte de mulher preta fazendo as matérias jornalísticas do Brasil. Muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento. Gratidão e vá em paz. E vamos lá, né? Foi publicado hoje a Instrução Normativa da Receita Federal, a 2130, que regulamenta a autorregulação de débitos tributários. Então, você aí, empreendedor, que está devendo a Receita, você pode aí fazer essa autorregularização sem multas de amora de ofício, somente com os juros, sem multas de amora, somente com os juros, né? Foi tirada a multa, mas você paga aí os juros. Até 30 de abril de 2023, você pode regularizar seus débitos tributários através do portal ECAC. E aí você acessa diretamente ao link aí na bio do Instagram da Receita Federal ou diretamente lá no site. Também você pode estar usando aí a plataforma no site, a plataforma do portal Gov e acessar aí ao ECAC para você fazer a sua regularização aí junto à Receita Federal. Também no corre da semana de hoje, eu quero anunciar para você aí que Enfermeiros da Bahia, né? O Capacita Corém Bahia, né? Então, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia está com o Capacita Corém, que vai acontecer no dia 9 de fevereiro, aonde vão ser palestras virtuais, e o doutor Jefferson Alves vai estar falando aí sobre avaliação de feridas na APS. Também vai ter aí a doutora Roseane Montargil falando sobre qualificação do cuidado de pessoas de doenças dos pés e neuropatias em pessoas com DM. Então, você aí que é enfermeiro da Bahia, uma formação aí, o Capacita Corém Bahia para enfermeiros, técnicos e estudantes de enfermagem. É 100% gratuito e tem direito a certificado. Uma boa oportunidade aí de qualificar e turbinar o seu currículo. Basta acessar lá a rede social do Corém Bahia, que é corém.bahia, e fazer a sua inscrição. Ou seja, lá na bio tem o link direto para você se inscrever, ou também nos stories aí você acessa direto o link de inscrição. Não perca a oportunidade de se qualificar. E falando em qualificação e oportunidade, está rolando também aqui em Salvador o projeto Acelera IAO. É mais uma edição do projeto, e para você que é empreendedor da área de moda, música, artesanato, produtos de alimentação e serviço, da economia criativa, de gastronomia, tem a chance aí de participar desse novo ciclo aí do programa Acelera IAO, que irá possibilitar qualificações, espaços de escoamento do seu produto a partir de feiras e pontos de comercialização e o investimento de capital semente para desenvolver o seu negócio. Então, você participa da formação,
tem espaço para você escoar os seus produtos e ainda pode ganhar um capital semente para turbinar o seu negócio. Então, não perca essa oportunidade. Acesse o link de inscrição diretamente no Instagram da Fábrica Cultural. Basta colocar aí @Fábrica Cultural Fábrica, @Cultural Fábrica, ou colocar na pesquisa Fábrica Cultural, que vem lá o Instagram e você acessa e na bio pode fazer a sua inscrição. Não perca a oportunidade, porque, como eu digo sempre aqui no Corre, oportunidade não bate na porta de ninguém. Somos nós que identificamos as oportunidades na nossa vida. Portanto, seja um garimpeiro, uma garimpeira de oportunidade. Você que está aí ligadinho no Corre, você aí do Rio de Janeiro, você de Sete Lagoas, Minas Gerais, a galera de São Paulo também aqui coladinho com a gente, né? Você de Turmalina, Minas Gerais, também aqui ligadinho com a gente. Obrigada pela companhia de vocês. Estejam aqui com a gente ligadinhos e ligadinhas até o final, porque tem muita coisa que vai rolar no Corre. Então, um forte abraço aí para todos vocês que estão ligadinhos. Não sai daí, porque já já eu volto com a nossa convidada, a doutora Fernanda Áviles, Fernanda Silva também, que também vai bater esse papo com a gente aqui hoje, contando qual é o seu corre. Você vai amar o corre dela e é muito inspirador. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta aqui no Corre e eu quero saudar e deixar aquele axé bem grande e principalmente no axé de hoje, com a energia que está aqui em Salvador, no 2 de fevereiro aí, saudando Iemanjá. A galera de Salvador já está lá no Rio Vermelho, saudando a rainha do mar. E eu quero dar esse axé para você de Porto Alegre, que está ligadinho com a gente no Corre. Você de Nova York, Estados Unidos, também aqui ligadinho no Corre. Vespasiano, Minas Gerais, Varginha, Minas Gerais, São Paulo, Sete Lagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, todo mundo aqui com a gente, ligadinho no Corre, bem-vindos e bem-vindas. E agora é com muito prazer que eu convido a doutora Fernanda para estar aqui com a gente, para contar qual é o seu corre. Bom dia, doutora Fernanda Silva, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, é um prazer tê-la aqui. Né? Na semana passada, eu a conheci num primeiro fórum de estética da Bahia, realizado pelo Corém Bahia, e hoje ela está aqui com a gente para bater um papo e a gente conhecer o corre da Fernanda. Tudo bem, doutora? Como está? Bom dia, tudo bem, Rose? Eu estou bem. Muito feliz e honrada em participar aqui do programa com vocês. Pronto. Se a senhora desejar, pode abrir a câmera, porque a gente está gravando, né? E aí depois vai para o canal do YouTube da rádio. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. E conta para os nossos ouvintes qual é o seu corre, como é que a Fernanda se tornou a empreendedora que é. Então, eu formei em 2010. Minha primeira formação foi em enfermagem. E quando eu formei, eu tinha o interesse de trabalhar na assistência, né? A gente que é enfermeiro sempre pensa nessa questão do cuidado, da assistência, é a primícia da nossa profissão. E eu tive o privilégio de trabalhar numa clínica de dermatologia, onde havia todos os procedimentos estéticos. E lá eu apaixonei por essa área, gostei muito e desenvolvi esse trabalho que vem sendo minha principal função até hoje. Como eu falo, assim, é muito pertinente o programa Corre para mostrar e trazer para todos os ouvintes, que é o que eu falo muito em palestra também, como é uma carreira brilhante, de muito sucesso, especialmente financeiro. A gente tem também uma questão de você poder trabalhar com algo muito gostoso, ver as pessoas buscando beleza, né? Então, é uma área muito boa, mas cheio de dificuldades, em especial para o profissional de enfermagem. Hoje, desde 2010 que eu estou nessa carreira, busquei a ajuda do conselho em 2015 e eu vejo que o conselho está empenhado em ajudar os enfermeiros desde então, mas a gente passa por muita dificuldade em relação às críticas
que elas vêm desde os colegas de profissão até os familiares, e esse preconceito ainda de que é uma profissão, fazer esses procedimentos estão voltados para o ato médico. É bem atual, inclusive, toda repressiva que a gente vem tomando em relação ao Conselho Federal de Medicina, falando, inclusive, em verdades que proíbem o enfermeiro ou outras categorias de desempenhar uma função que está respaldada por resolução, por lei, enfim. Então, é muito bom a gente levantar isso para ajudar quem está começando agora. Maravilha. E a senhora falou dessa questão da dificuldade, né? Então, tem essa questão da dificuldade da aceitação por outras classes, né? Da atuação do enfermeiro na área de estética, mas para a senhora, qual foi o maior desafio, além desse, para iniciar, empreender? Como é que você decidiu assim, não, eu não vou trabalhar para alguém, numa clínica de estética de alguém. Eu vou empreender a partir de agora, vou ser dona do meu negócio. Na verdade, a crença limitante, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros, nós, desde a educação ali fundamental, ensino médio, nós somos orientados a trabalhar para outras pessoas. Não é uma política muito implementada no Brasil de você desenvolver o seu trabalho no empreendedorismo. Então, a gente tem uma classe trabalhista, a gente tem muito mais esse perfil, vou estudar para trabalhar para alguém. Então, essa foi a maior dificuldade, sair da CLT, abrir mão, por exemplo, hoje eu ainda sou servidora e eu vejo que também a gente tem muito isso, o concurso público é o melhor caminho, é a melhor solução, é a única forma que eu tenho de ter dinheiro e uma profissão. E lá atrás, esse foi um dos maiores medos, né? Eu tinha muito receio de enfrentar. Eu vejo que a palavra CNPJ também é um mito, as pessoas têm muito medo, acham que quando eu vou abrir uma empresa, um CNPJ, onde eu estou me metendo? O que eu vou fazer? E quando a gente está aqui do outro lado, não é que seja fácil, mas temos muitos benefícios em empreender. Eu posso dizer assim que é uma mudança de mentalidade, é uma virada de chave e que a gente contribui para o meio para desenvolvimento pessoal e dos outros também. Maravilha. A senhora falou uma coisa bem bacana, né? Primeiro que uma coisa que eu acredito muito, a gente não romantiza o empreendedorismo, né? Não é fácil empreender, mas as pessoas têm muito medo do nome CNPJ. As pessoas estão empreendendo, porque empreender não é só sobre um negócio. Eu acredito que empreender é para a vida, é sobre a vida. Você empreende na sua carreira, você empreende dentro da companhia, porque as empresas hoje estão buscando o intraempreendedor, né? Aquele colaborador que seja proativo, que tenha um espírito empreendedor, que tenha aquela garra de ir lá e fazer, e empreender em um negócio com ou sem CNPJ. E uma das coisas que eu sempre falo, eu também sou professora universitária, e que eu acho que as universidades têm muito déficit, é na formação desse profissional para empreender. A senhora teve dificuldade na gestão do negócio? Sim, eu falo que eu aprendo todo o tempo e eu invisto muito em cursos sobre essa área de gestão, porque a parte técnica, né, aplicar botox, fazer preenchimento, já estava muito tranquilo para mim quando a gente fala que a seringa já está na mão da enfermagem desde os primórdios. Mas a principal dificuldade é realmente essa, gerir o negócio, lidar diariamente com as dificuldades financeiras, de liderança da sua equipe, tomada de decisão. Então, hoje eu invisto muito em cursos e aprendizado nessa área, justamente por ter tido esse déficit lá atrás. Então, eu tive uma formação muito boa técnica, mas eu não tenho, tive que desenvolver e estou aprimorando cada vez mais essa área de liderança e de gestão. Então, nós, enquanto estudantes de todas as áreas, eu vejo isso, exceto a administração, nós já não é uma tradição do brasileiro estudar para ser dono, e sim para trabalhar para alguém. Isso.
É isso mesmo, nessa perspectiva. E desse olhar, né, do trabalhar para alguém, né, eu chamo do mito da carteira assinada, muitas vezes estagna as pessoas para a realização dos seus sonhos. Exatamente. Eu vejo pessoas brilhantes que já são empresárias, né? Ali, a gente, quando sai dessa área do trabalhador e assume a empresa, então você começa a identificar pessoas que já tenham esse perfil. E eu conheço diversas pessoas que já são empresárias e não sabem. Elas, por medo, receio, tudo isso que você falou, o mito da carteira assinada, receio do CNPJ, o medo de não ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem. Então, você deixa de ganhar ali, sei, 10, 15, 20 vezes mais para ganhar um salário mínimo, muitas vezes, está ali adaptada a um horário de entrada e saída no trabalho, porque não quer sair da zona de conforto do eu vou fazer, eu vou liderar, eu vou enfrentar. Eu prefiro que alguém mande eu fazer. Então, é cultural, mas eu tenho visto, inclusive, que isso está mudando muito. A pandemia teve esse benefício, eu vi muitas pessoas também saindo dessa zona de conforto, eu preciso me reinventar, e eu acredito que a gente tem aí para a próxima década muita coisa boa, em especial, até para falar para o pessoal, nós somos uma das carreiras que mais cresce no mundo, e nós somos 7 bilhões de pessoas. Então, não tem enfermeiro, biomédico, dentista e médico para fazer esse povo todo ficar bonito. Quem ainda está com dúvida, é a hora, temos que entrar, sim, vamos encarar, é uma carreira de muito sucesso, de muita satisfação, é o que eu posso deixar de mensagem aqui para todo mundo. Beleza. Olha, tem a galera do Distrito Federal, tá aqui ligadinho com a gente, de Varjota, Ceará, também Turmalina, em Minas Gerais, Baviera, na Argentina, e Mato Grosso, aí a galera de Cuiabá, todo mundo aqui ligadinho com a gente. Você que está aí ligadinho com a gente, tem alguma dúvida? Gostaria de saber que momento, doutora, é que eu posso me olhar e dizer assim, poxa, o que a estética pode me ajudar? A estética tem a ver com saúde, né? Às vezes as pessoas, o que é mesmo a estética? Será que é só eu mudar o meu nariz, botar um botox? Será que é só isso? Então, no próximo bloco, a gente vai voltar para falar um pouquinho desses procedimentos e o que a estética traz para a gente. É saúde, não é saúde? O que é mesmo e o que é que ela causa no ser humano e como esse profissional pode ajudar as pessoas nessa realização. Muitas vezes é um sonho, né? Então, não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta aqui batendo um papo com a doutora Fernanda Silva, falando da sua trajetória e sobre empreender na área de estética. Eu quero saudar e todos vocês que estão chegando aqui com a gente no programa, você que está desde o início, você aqui que chegou agora de Paris, na França, de Alagoinhas, Bahia, de Curitiba, no Paraná, aí de Videiras, Santa Catarina, todo mundo aqui ligadinho no Corre, e a gente está falando sobre empreender na área de estética. E doutora, estética é futilidade? É só questão de beleza? Estética é saúde? Pois é, às vezes eu escuto assim, eu tô feliz com a minha idade, eu quero envelhecer do jeito que eu sou, enfim. São raras as pessoas que falam dessa forma, mas a gente ainda vê muitos pacientes pensando assim. Eu acho super interessante, porque a aceitação é um princípio de felicidade e de saúde também, né? Mas, com certeza, a estética está totalmente ligada à saúde. Hoje nós temos artigos de diversos procedimentos que nós realizamos, diretamente ligados à depressão, à diminuição dos transtornos de ansiedade. E aí a gente fala em estética desde o Pilates, ao exercício físico, até os procedimentos estéticos mais invasivos, feitos na pele, por exemplo, preenchimentos, os fios de sustentação, as toxinas. Então, sim, totalmente ligada à saúde. Eu acompanho de perto, assim, a evolução dos meus pacientes, pessoas que mudam o seu casamento, que mudam o jeito de se manter no trabalho, a autoestima, como ela muda também. Então,
com certeza está ligado à saúde, faz muita diferença na vida do ser humano. E não deixou, é um mito, né? Ah, isso é uma coisa superficial, não preciso disso. Não. Quando a gente se vê bem, automaticamente liga um botãozinho lá dentro e a gente fala: opa, eu posso mais, eu tenho autonomia sobre a minha vida, enfim, muda muito a saúde e a vida das pessoas, com certeza. É isso aí. E outra coisa, você que está aí nos ouvindo, já fez algum procedimento de estética? Comenta aqui com a gente como é que foi, como é que você se sentiu, né? Ou tem vontade de fazer. E aí, não tem vontade de fazer, doutora? Eu queria que a senhora falasse muito. A senhora falou de sustentação, de botox. O que é isso? Qual é a diferença aí de um para o outro? E ainda é um procedimento que ainda não é, como eu posso dizer, assim, comum, né? Pelo custo, né? Então, assim, ainda é muito caro, né, esses procedimentos de estética, né? Então, como é que a gente pode, assim, tem uma mulher que tem uma dificuldade, passou a vida toda com alguma coisa que para ela foi um trauma, né? E ela não tem a condição acesso. Não é um serviço ainda oferecido pelo Sistema Único de Saúde, a não ser a recuperação de seio, né? Quando é muito grande. Então, como é essa questão do acesso a esses procedimentos? Então, eu penso que talvez seja algo que está voltado para a minha vida, assim, eu já cheguei a pensar em fazer campanhas em favelas, em locais bem humildes, para entregar para essas mulheres, assim como nós vamos lá para entregar uma cesta básica, para entregar roupa ou brinquedo para as crianças, eu já pensei, confesso que não coloquei em prática, mas é um sonho, poder entregar isso para todas as mulheres. Eu, lá atrás, 10, 12 anos, quando eu iniciei essa jornada da estética, nem eu, nem minha família, porque nós viemos de uma origem muito humilde, minha mãe nunca pôde pensar ou sonhar em fazer um procedimento estético. Então, eu estou falando de alguém que tem na raiz essa dificuldade e entende o que é isso. O tanto que a autoestima dela era baixa por não ter acesso a isso. Então, trazendo isso a nível mundo, Brasil mesmo, que é um país, nós somos ainda um país pobre, nós somos um país que não temos acesso a muita coisa, eu gostaria muito de implementar, hoje nós temos pessoas, a enfermagem está cada vez mais atuante dentro do cenário político, e assim como a gente tem acesso à medicação na farmácia popular, a gente tem acesso ao preservativo, ao absorvente agora, né? Já tem até uma resoluçãozinha sobre isso. Quem sabe a gente não consiga mudar e ter acesso também à toxina, ao Botox, para todas as mulheres, para todas as pessoas, de modo geral, porque a estética não está relacionada só à mulher, os homens também. E nós temos, eu acompanho, eu atendo em média 15 pessoas por dia, escuto várias histórias de pessoas que, como isso mudou a vida dessa pessoa. Um simples botox, que como você falou, o custo inviabiliza. Não é por mais nada, as pessoas não fazem não porque não querem, mas porque não podem. E o tanto que isso pode mudar a vida de uma pessoa. Maravilha. A nossa ouvinte, Marília, de Sete Lagoas, falou que ela fez um procedimento, ela colocou o fio no rosto e ele acabou saindo na boca. E o especialista falou que isso acontece. Ela precisou retirar todos. Então, assim, muda o efeito colateral de paciente para paciente. O que aconteceu com a Marília é um fato comum ou foi um fato isolado? Bom, eu precisaria acompanhar de perto para dar mais precisão, mas pela experiência que eu tenho, isso não é um fato comum. Nós temos uma camada, a camada correta para a implantação do fio, que é o tecido subcutâneo. Quando ele é ultrapassado, e aí a gente está falando de músculo e todas as outras camadas abaixo da pele, provavelmente houve um erro aí na implantação desse fio. Ela pode, inclusive, vou deixar meu Instagram aqui, para que essas pessoas que têm algumas dúvidas ou que problemas, enfim, tanto de empreender como na parte clínica, podem entrar em contato comigo.
mas acredito eu que foi mais um problema de técnica do que, de fato, o que acontece com fio. Eu costumo dizer na clínica que fio, além de ser a Ferrari dos procedimentos, porque ele está atrelado ali a uma reposição do tecido, além de estimular colágeno, ele é muito seguro. Então, se o profissional tiver esse cuidado de fazer a técnica correta, a gente está entregando um dos melhores procedimentos para o paciente, um dos mais seguros, inclusive, e dificilmente a gente passa por essas situações aí que infelizmente, nosso colega acaba passando e a nossa paciente também. Agora, doutora, o fio, a senhora falou que ele recompõe o colágeno, né? Então, assim, o fio, ele dá a firmeza, né? Como é que ele deixa essa pele? Tá, o fio, nós temos dois tipos de fio, grandes classes de fios hoje no mercado. Nós temos o fio de PDO e os fios silhuetes. Ambos são estimuladores de colágeno. E qual é a diferença de um estimulador de colágeno em forma de fio para um estimulador líquido? É que o fio é sólido e ele tem o poder de tração. Então, além da gente estimular colágeno, implanta aquele fio ali que vai atrair todas as moléculas para que elas sejam, as células para que elas sejam revertidas em colágeno, a gente tem o poder de tração desse fio. Então, nos primeiros dias, a gente já vê um reposicionamento da pele. A pele está caidinha, a gente vai devolvê-la para o lugar. Isso é a primeira fase do fio. Logo após 30 dias, mais ou menos, que é o nosso período ali de estímulo de colágeno, aquele fio vai ser reabsorvido, as células serão fagocitadas, as células vão fagocitar o fio, vão comer o fio, vão se alimentar daquela substância, e ela vai se transformar em colágeno. Então, a gente vai ter ali uma durabilidade, a depender dessas marcas e do estilo, do tipo, né, do produto, entre 8 meses até 24 meses de produção de colágeno. Maravilha, muito bacana. Que bom. Olha, tem mais dúvidas? Se tiverem mais dúvidas, manda para a gente aqui para a rádio, 319-308-5976. Sua dúvida, sua sugestão. A gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, mas, doutora, eu quero deixar esse espaço aberto. Sempre que a senhora desejar voltar, para divulgar o seu trabalho, para trazer um conteúdo de qualidade, porque esse é um espaço para dar voz às mulheres empreendedoras do nosso Brasil. E eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais e deixasse os seus contatos para quem está aqui nos ouvindo possa depois continuar a estudar esse conteúdo lá no seu perfil. A minha consideração final vai ser pertinente também quando a gente fala aí da Glória Maria, né, o acontecido de hoje. Ela que tem esse perfil de mulher, ela está representando, foi uma representação gigantesca para todas as mulheres, tanto como profissional, como posicionamento. Ela vem de uma marca, né, que era aquela mulher empoderada, que entregava qualidade no seu trabalho, e abriu portas para todas nós, como você disse, que você é inspirada por ela, eu também fui, e acredito que todas as mulheres do Brasil que assistiram. E é isso, gente, é sair da zona de conforto, sair da caixinha mesmo, colocar os seus sonhos em prática. Os sonhos são maravilhosos desde que a gente tenha uma ação para que eles se realizem. Na estética, isso é muito possível. Eu colaboro com a profissão de muitas pessoas, então deixo aberto aqui os meus contatos para ajudar quem tem medo, quem tem receio. Eu também não romantizo o empreendedorismo, mas eu digo que sim, vale muito a pena. E o meu Instagram é DRA, de doutora Fernanda Áviles, Fernanda 2 As. Então, o A de Fernanda, A de Áviles, AVILS. E acredito que o Instagram é o principal, né, Rose? Então, Com certeza. O Instagram aqui. Quem quiser seguir, enfim, a gente vai deixar também gravado no vídeo para o pessoal poder copiar. E é isso. Obrigada, doutora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui no programa, né? E seja muito bem-vinda quando desejar. Obrigada eu também pela oportunidade, foi um prazer conhecê-la. E adorei a rádio, com certeza serei ouvinte aí agora, daqui em diante. Obrigada mesmo. Não saiam daí, porque eu volto já já com a mentoria de negócio, que eu vou falar de como montar a sua clínica de estética.
Estamos de volta aqui no Corre e esse é o quadro Mentoria Financeira. E você que está aí nos ouvindo, gostou da entrevista com a doutora Fernanda Silva? Pois é, a gente falou hoje sobre empreender na área de estética. E eu vou falar agora como você, que é aí que quer começar a empreender nesse segmento, pode começar a montar o seu negócio, a montar uma clínica, um serviço de estética. E eu quero trazer um dado da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético, a ABIHPEC, da Euromonitor Internacional, que diz que o Brasil é o quarto maior mercado de cuidados pessoais e beleza do mundo. O que isso quer dizer? Que esta é uma excelente oportunidade de negócio, que montar uma clínica de estética pode sim ser um bom negócio e para que você tenha uma boa lucratividade, porque é um negócio em crescimento e a gente está aí como quarto consumidor desse tipo de serviço. E o que você precisa ter para começar aí a construir o seu negócio? O que é, na verdade, é uma clínica de estética? É uma clínica onde você vai fornecer o serviço para tratamentos faciais, corporais aí para o seu cliente. E você pode aí ter vários tipos de clínica. Clínicas de cuidado com a pele, esfoliação facial, drenagem linfática, massagem relaxante, massagem terapêutica, tudo isso aí é clínica de estética. Pode, na sua clínica, ter tudo isso e muito mais. Também você pode fazer harmonização facial, preenchimento labial, peeling químico, microagulhamento, bichetonia, acho que é esse o nome. Então, e tem o Botox que a doutora falou com a gente, tem o fio, né? Que ela deu uma explicação muito maravilhosa aí com a gente, tirou a dúvida aí da nossa ouvinte, a Marília, aí que teve essa dúvida, que ela colocou o fio e aí não sai muito bem, e a doutora explicou muito bem explicado aqui pra gente a importância, né, de você ter, buscar um profissional de qualidade que tenha essa expertise aí para fazer esse serviço. Primeira coisa é montar um bom plano de negócio. Gente, se você não sabe aonde você quer chegar e o que você vai fazer e como você vai fazer uma coisa aí, vai começar o empreendimento por necessidade e vai ter muito mais dificuldade. Porque como a gente falou no quadro anterior, tanto eu quanto a doutora Fernanda, que a gente não romantiza o empreendedorismo, é que a gente sabe que empreender é gostoso, mas ele não é fácil. Você precisa ter muita estratégia, você precisa ter um bom plano de negócio, saber qual é a sua missão, sua visão, seus valores. Você vai precisar de investimento inicial, vai precisar de um apoio jurídico, de um apoio contábil, você vai precisar ter um ponto fixo, um local para onde você vai montar o seu negócio. E você vai reunir isso tudo aí no seu plano de negócio. E aí vai precisar da entrada no CNPJ, né? E a doutora Fernanda falou para a gente exatamente isso, que muitas pessoas têm medo quando ouvem essa palavra, CNPJ. Pois é, CNPJ é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Nós, pessoas físicas, temos CPF. E uma empresa, quando você resolve abrir uma empresa, ela vai ter o seu CNPJ, aonde você vai cadastrar o CNAE, que é o Cadastro de Atividade Econômica, dessa empresa. E aí você vai lá, registra ela na junta comercial do seu estado. Os profissionais de enfermagem, fisioterapia, de medicina, que atuam aí na área de estética, eles não podem ser MEI, né? Então, assim, o esteticista técnico, tal, ele pode até ser MEI, mas se você é um profissional regulamentado por conselho, você não pode ser microempreendedor. Você tem que ser uma Eireli, uma limitada, né? E aí você vai precisar dos seguintes documentos. Abrir o CNPJ lá na sua junta comercial, você vai precisar do alvará de localização sanitária, de atualização sanitária, né? Que é a vigilância sanitária para você atuar. Também você vai precisar do alvará de localização e funcionamento, que isso você dá entrada no órgão de cada município. Você vai precisar também de comprovante de recolhimento de resíduos perfurocortantes, porque, lembra
quem vai trabalhar aí com estética, né, com o fio, com botox, produtos, né, que usa a parte de seringa, né? Então, tem toda essa parte dos resíduos perfurocortantes. Você também vai precisar do registro de manipulação preventiva e corretiva dos equipamentos, né? Toda a parte lá, do registro de monitoramento da esterilização, manual de boas práticas aí da sua clínica. Temos ainda agora o próximo ponto, que é o ponto de pensar a infraestrutura desse negócio. Qual é a infraestrutura ideal aí para que eu possa montar uma boa clínica? Por exemplo, você precisa ter aí, no mínimo, 10 metros quadrados com largura mínima de 2,5. Esse espaço é indicado para, no máximo, 2 cadeiras. Ou seja, se você vai montar uma clínica onde um consultório, né, que é você e o seu cliente, você precisa desse espaço, é o espaço mínimo. Agora, se você vai colocar uma clínica com outros serviços, vai precisar de outros consultórios, de outros espaços para você ir compondo aí a sua estrutura. Por isso que é importante o planejamento, para você saber o que é que vai ter nesse seu negócio. Próxima etapa é a formação da equipe. Gente, a gente sabe que a qualidade do atendimento, um bom serviço, ele vai fazer com que o seu cliente retorne. Então, pessoas bem qualificadas que começam na portaria e vai à recepção, e toda a equipe da clínica ela tem que estar preparada, né? Conhecendo as normas de procedimento, os princípios, né, os valores dessa empresa, para expressar no dia a dia essa realidade que está no papel. Porque, às vezes, muitas empresas têm um manual muito lindo, né? Uma missão maravilhosa, uma visão maravilhosa, mas no dia a dia isso não reflete o que está no papel. E a gente precisa trazer isso no dia a dia. E esses profissionais, eles precisam estar tecnicamente capacitados. Os profissionais de estética, como cosmetologia, precisam estarem regulamentados, e eles são regulamentados pela Lei 13.643 de 2018, a qual define que essas pessoas precisam ter formação acadêmica de nível superior nível técnico, desculpa, ou superior na área, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, certo? Então, certifique-se antes, você aí, ouvinte do Corre, antes de ir para um profissional, né, colocar lá o seu rosto para fazer um procedimento, se esse profissional ele está regulamentado por uma instituição de ensino que é credenciado aí pelo MEC, ok? O próximo passo é dar início à estratégia de divulgação, né? Que a gente sabe que hoje o marketing ele é essencial para você vender o seu produto. Quem não é visto não é lembrado. Quais são as estratégias que você vai utilizar? Então, tudo isso são etapas que você precisa desenvolver aí para abrir o seu negócio. Em média, Rose, quanto que eu vou precisar para iniciar esse negócio? É possível hoje você montar uma clínica de estética aí com um valor inicial médio de R$ 10.000. Então, aí você quer começar o seu negócio? Então, começa aí a fazer a sua reserva de capital para você iniciar bem, fazendo uma boa acolhida, tendo os equipamentos necessários para você prestar um bom serviço, acolher bem o seu cliente, certo? Então, essas foram algumas dicas de hoje para você que quer começar a empreender na área de estética. Se ficou alguma dúvida, me chama lá no meu perfil no Instagram, no @RosendоContadora Coach, que eu vou ter muito prazer em tirar todas as suas dúvidas. Vai lá, deixa a sua sugestão. O que você gostaria que a gente tratasse aqui no Corre? Quer convidar alguém? Quer que a gente convide alguém? Quer vir aqui contar qual é o seu corre? Basta mandar um WhatsApp para a gente, 319-308-5976. Você que está aí nos ouvindo em Juazeiro, um abraço aí para Tamara, aí, que é uma liderança aí do Sim Comércio aí em Juazeiro. Um abraço para a galera de Salete, Santa Catarina, a galera de Guanambi, Bahia, aquele axé para todos vocês. Vitória da Conquista, Rafaela, Santa Fé na Argentina. A galera aí de Icaraíma, no Paraná,
Jaraguá, no Jaraguá do Sul, Santa Catarina, todo mundo aqui com a gente ligadinho no Corre, Santo André, São Paulo. Então, deixa a sua sugestão, tira as suas dúvidas e esteja sempre com a gente aqui. Basta botar o celular para despertar toda quinta-feira, às 10 horas, que você vai ter um compromisso aqui comigo no Corre para turbinar o seu negócio. Porque a gente está aqui para fazer você, que começou a empreender por necessidade, se tornar empreendedor por oportunidade. É possível isso, Rose? É, a partir do conhecimento, a partir de a gente poder se inspirar em outras pessoas que já passaram pelas mesmas dores, pelos mesmos desafios que nós estamos passando e aprender com elas. Como foi que a doutora Fernanda superou esse desafio? Então, a gente vai lá, pesquisa, estuda, ouve esses cases de sucesso, para que a gente, às vezes, não precise passar também pelas mesmas dores, ou se passar, que a gente possa levar menos tempo nesse processo e superar esses desafios o quanto antes. Ok? Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês no Corre de hoje. Um forte abraço para todos vocês. Quero muito agradecer as meninas daqui da rádio, que estão aqui sempre com a gente, coladinha, a Cris, a Juliana Sobral, a todas as meninas que estão aí nos bastidores, fazendo esse programa chegar até você, essa rádio, que é a rádio número 1 das mulheres. Se você perdeu algum dos programas, vai lá no perfil da rádio, no YouTube, basta botar rádio na voz delas e se inscreve no nosso canal, vê os nossos programas anteriores e deixe os seus comentários, as suas dicas, as suas sugestões. Quero agradecer também a minha equipe do Grupo Rosendo, a nossa convidada de hoje, a doutora Fernanda Silva, e a todos os nossos ouvintes que esteve aqui com a gente coladinho no Corre. Forte abraço para vocês, gratidão a Deus, ao arquiteto do universo e toda a espiritualidade que me auxilia no cumprimento da minha missão. E quero finalizar dizendo, mais uma vez, gratidão, Glória Maria, muito obrigada, vá em paz e muita luz espiritual. Até a próxima quinta.